tema do nosso vídeo hoje é a segunda vinda de Cristo. Todavia, nós, durante esta reflexão, nós vamos ler o capítulo 24 de Mateus, um exemplo de uma profecia de duplo cumprimento. No ano 70 depois de Cristo, quando Tito, filho do imperador romano Vespasiano, sitiou Jerusalém, e só escaparam os que se refugiaram nos montes antes que ocorresse o cerco. Milhares foram mortos, outros espalhados pelo mundo da época. Foi a diáspora, a última diáspora judaica, que veio terminar em 14 de maio de 1948. Portanto, a única nação que conservou a sua identidade nacional, preservou a sua língua, os seus costumes, diferentemente de qualquer outro povo, quando afastado de sua terra por mais de 300 anos, ao longo da história da humanidade. Ao final, nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus mostra sinais da proximidade de sua vida. Nós aguardamos, o cristão anseia por estar com Cristo, e Ele não nos deixou a data, nem hora, nem dia, porquanto a vontade de Deus é que todos nós estejamos preparados a cada dia para a sua vinda, que, como Ele disse, chegaria assim no momento em que menos esperasse. O pai de um ladrão vai chegar e iria dizer, a Escritura dá exemplo, que não avisa que hora vem. Não sabeis que dia alguém irá saquear a tua casa. Então, vamos iniciar a nossa exposição. Existe um número maior de profecias sobre a segunda vinda de Cristo na Nova Aliança, o Novo Testamento, do que as profecias que se referem à sua primeira vinda, todas cumpridas integralmente em Cristo, quando Ele veio em carne, concebido em Maria por obra do Espírito Santo, conforme o anjo Gabriel informou a José. Disse que aquele que nela estava sendo gerado era por ação do Espírito Santo. Assim, somente o sangue de um ser humano inocente, imaculado, poderia lavar a culpa do pecado daqueles que nele creram. O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz, que era o nosso lugar, Ele deu a vida, a própria vida, porque ninguém poderia matar Jesus. Então Ele veio como filho obediente. Ele existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade e veio em carne. Nem boa aparência tinha, física, mas os sacrifícios expostos da lei de Moisés, que foi dada a ele por Deus, aqueles sacrifícios de animais, por serem perfeitos, precisavam ser repetidos, apontavam para a vinda futura do Messias. Aqueles que nele creram receberam a quitação do seu impagável débito para si, diante da perfeita justiça de Deus, onde a ofensa a um Deus que é eterno jamais não poderia pagar. Então sofreria penalidade eterna, morte espiritual ou afastamento, privação da glória de Deus. A segunda vinda de Cristo é um dos principais eventos que tocam profundamente o coração dos cristãos e que caracteriza a fé cristã. A Bíblia, em várias de suas passagens do Novo Testamento ou Nova Aliança, expõe profecias sobre esse evento. Então, passemos à leitura desse capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos
em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos queriam saber quando ocorreria, e Jesus dá os sinais que apontariam para a proximidade da vinda, mas jamais dia e hora, para que estivéssemos preparados a cada dia, tudo fazendo no dia a dia, em pensamentos, palavras, obras, silenciando quando deve silenciar, no próprio modo de viver, transmitindo em todo o seu ser, que estão sob a direção do Espírito Santo de Deus. Vejamos então, continuando, compartilhando a leitura desse capítulo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais.
Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui a ênfase em que a vinda do Filho do Homem será no momento em que ele menos espera. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas morrendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus exortando-nos a estarmos preparados, vigilantes, buscando a cada dia termos a comunhão com Ele, vivendo conforme seus ensinamentos, cumprindo a sua vontade, pois tudo Deus criou para a sua glória. O homem natural não atenta para a transitoriedade desta vida. Muitas vezes se extingue antes do nascimento, logo após o nascimento, a qualquer momento, onde somente Deus, que é um ser único em pessoas, é o mistério da Santíssima Trindade, pois Deus só revela aquilo que Ele quer, que Ele deseja, porque Ele é Senhor e que Ele, segundo a sua vontade, quer que seja transmitido ao homem. Deus não espera de nós o entendimento. Esse entendimento é dado pelo Espírito Santo, o entendimento da palavra, mas a fé de Deus, ela vem, conforme informou em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É um alerta de Deus para que estejamos buscando viver em comunhão a cada dia com Ele, sem que nos deixemos levar pela enxurrada de atrativos, buscando pela sua conduta de falsas luzes desse mundo, onde nenhum ser sabe qual dia, qual hora ele há de partir. Isso independente da idade, né?
um imprevisto, um acidente. Não que vivamos de uma neurose, mas por todo o seu agir, que sua vida está sob o comando do Senhor dos Exércitos. Jesus enviou o Espírito Santo para fazer morada no coração de todo aquele que crê, pelo dom da graça, que é alimentado pelo ouvir e ouvir pela sua palavra. Nós vamos chegar a faltar esse ponto ainda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E, logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Só a menção de Jesus ao arrebatamento. Então ele nos exorta a estarmos vigilantes. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui Jesus falou como sendo 100% homem. Foi gerado em Maria, Maria foi realmente a mãe do homem Jesus, mas Jesus é imaculado. Jesus não se encontrou, nem se poderia encontrar pecado nele. E ele veio exatamente por não haver um justo sequer, pois todos herdaram o pecado original após a queda de Adão. E assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, conforme dissemos, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, uma será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o nosso Salvador. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir com o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também. Olha a intenção de Deus, através de Jesus, seu Filho unigênito que veio em carne, exortando-nos a estarmos preparados para a sua vida a qualquer tempo, demonstrando a nossa fé por nossas obras, pois a mangueira da manga, porque é mangueira, não para ser mangueira. Aquele que é de Deus, aquele que é servo do Senhor, que foi comprado pelo seu sangue, vertido em sacrifício substitutivo no madeiro, aquele que antes da sua vinda cria na vinda do Messias, prefigurado nos sacrifícios que são descritos na lei de Moisés.
Então, todos apontando, cada um dos 40 escritores que escreveram, que redigiram, iluminados pelo Espírito Santo, pois viveram em épocas subsequentes, poucos chegaram a se conhecer face a face, mas deixaram registros todos apontando numa única direção, indicando que obedeciam a uma única fonte de inspiração. Então esses passaram a ser, após a ascensão de Jesus ao céu, passaram a ser habitação, o templo do Espírito Santo. Então ao trono do Pai, do Filho, e onde está o Espírito Santo? No coração daqueles que entregaram as chaves das portas do seu coração, aqueles que não têm o coração em seu peito endurecido, que não tem a sua visão, seus olhos vendados, como se Jesus chamando, ei, voltem, 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 toma um susto e vê aquele abismo sem fundo à sua frente. Essa é a imagem que nós vemos. A vontade de Deus, o desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Todavia, somente aqueles que nele creram, pois receberam o dom de Deus da graça, por a semente caiu, que a palavra de Deus, a boa semente, é boa nova, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Aqueles que são guardados incondicionalmente pelo Santo Espírito, onde eles entregam a direção das suas vidas ao Espírito Santo enviado por Jesus. Este é o templo do Espírito Santo. Portanto, aqueles que creem em Jesus recebem a quitação daquele que é a própria vida, o caminho, não um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, ninguém poderia matá-lo. Assumiram a responsabilidade de sua morte, incitados pelos aqueles sacerdotes, falsos sacerdotes, membros lá do Sinédrio. Eles denunciaram, eles acusaram, caluniaram Jesus e, portanto, eles assumiram essa culpa, os que assim fizeram. Ora, Jesus suportou tudo, porque foi ali no madeiro, onde nós deveríamos estar, que ele cravou o nosso débito, a fatura liquidada do nosso débito. Ele nos passa a falar desse capítulo 24 para estarmos, a nos exortar a estar em vigilância, estar prevenidos, estarmos vigilantes, pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor, disse Jesus. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Prossegue com uma parábola, um recurso didático de Jesus, tomando fatos do dia a dia para transmitir o ensinamento. Assim, continua falando. Aqui estamos no versículo 44 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser em seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Portanto, nós vemos na exposição desse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que Jesus nos exorta à vigilância, isso em relação à sua segunda vinda, indicando sinais da sua proximidade, mas nunca dando dia e hora exatamente para que olhamos essa lição de que devemos estar preparados e que devemos retratar nossa condição de vida em todo o nosso ser, em todo o nosso comportamento, maneira de viver. Não somente dizendo Senhor, Senhor, pois nem todo que diz Senhor, Senhor entrará na casa do meu Pai, disse Jesus. Portanto, nessas passagens bíblicas, nosso Senhor nos apresenta profecias de duplo cumprimento. A destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, por Tito, filho do imperador romano Vespasiano, que após um cerco de 50 dias, ele subjugou, destruiu a cidade, destruiu o templo e espalhou os judeus na sua última diáspora e matou cerca de mais de 1000 judeus. O Senhor Jesus, apresentando profecias de duplo cumprimento, a destruição do templo e de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, os sinais da proximidade de sua segunda vinda, exortando-nos para permanecermos vigilantes em oração, o espírito de oração, para que possamos ser considerados dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Não que porventura aconteceriam, talvez acontecer, mas que deveriam acontecer, e de estar de pé diante do Filho do... O glorioso retorno do Senhor Jesus a este mundo é esperado como ponto culminante do plano de Deus, quando acontecerá uma completa restauração da criação que seguir-se-á ao retorno de Jesus Cristo. Esse incomparável evento é descrito na Bíblia, em especial nos Evangelhos, nas cartas de Paulo e Apocalipse. Desejo compartilhar com você outros versículos bíblicos que tratam a esse respeito, ou seja, a respeito da segunda vinda de Cristo na Nova Aliança, o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira nenhuma dou-vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que cidade está no céu? A Jerusalém espiritual, que descerá como noiva ataviada na volta do Senhor Jesus, para nesse momento da volta ele arrebata. E antes disso, os que morreram em Cristo são ressuscitados, e os que não morreram também. Paulo, inclusive, esperava o retorno de Cristo da sua época, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Então, esse anjo que o Senhor envia, ele pega, ele traz e leva ao encontro do Senhor nos ares. E ele vem. E a Bíblia fala que todo olho humano o verá, até os que o traspassaram. Ora, para que todo olho humano o veja, há de haver uma única ressurreição. Embora esses pontos, eles não definam a questão da salvação. A salvação depende de um compromisso, de uma entrega
Porque se eu entrego a minha vida a Cristo, Ele é Senhor da minha vida, Ele é quem dirige a minha vida. Aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, ele se deixa conduzir pela voz do Senhor, do Espírito Santo, enviado por Jesus, conforme Ele prometeu, e lhe fala ao coração, e lhe dá o discernimento para que ele ande segundo a vontade do Pai. Porque o Pai, o único Deus ao qual nenhum outro se compara, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o que estava morto e agora vive, a estrela da manhã, o Senhor dos exércitos, a autoridade das autoridades, o Rei dos reis, maravilhoso, aleluia, conselheiro, Deus forte, todo-poderoso, glória a Deus. Pai da eternidade. Colossenses capítulo 3, versículos 4 a 5. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência ou cobiça de bens materiais, exacerbado, intenso, exagerado, desejo por prazer sexual, e a avareza, que é a idolatria, pois o avarento idolatra o dinheiro. O dinheiro passa do seu bolso para o coração. Então, aí é que é o problema, porque Deus nada tem contra aquele que tem dinheiro, pois tudo pertence a Deus. Deus concede uma mordomia para que a pessoa enfrente uma das mais duras provas. Porque enquanto na carne, há uma luta da carne militando contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne. Então, nessa vida, nessa nossa breve passagem por esse mundo, onde somos estrangeiros, Jesus nos exorta a não temermos, porque não podemos acrescentar um côvado, ou seja, a medida do nosso cotovelo até a ponta do dedo médio, cerca de 45 centímetros a nossa estatura, mas até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então Deus tem absoluto controle sobre tudo, nada escapa ao seu poder. Então, toda a história não corre a seu bel prazer. Deus deu-lhes um único pensamento para que cumpram o seu intento, mas virá o julgamento. A questão que isso não deve separar irmãos em Cristo de modo nenhum. O que importa é render-se e receber Jesus Cristo como único sujeito salvador, o que é a característica do bom solo, retratado na parábola do semeador. Então aquela semente, quando ela cair em bom solo, ou seja, dará do nascimento, né, ela morre para nascer e dará frutos a 30, 60 e a 100 por um. Prometeu a vida do Espírito Santo que ele enviaria quando subisse aos céus. Então, ninguém poderia entrar no céu com qualquer mácula. E o ser humano poderia atingir o padrão de Deus, que é perfeito, pois quem disser que não tem pecado, chama a Deus mentiroso. Então, ninguém poderia entrar no céu sem atingir o gabarito de Deus, isso é impossível. Então, por isso Jesus diz, eu sou a porta estreita, porfiai por entrar por ela, porque larga é a porta que leva à perdição, mas estreita é aquela que conduz ao reino de Deus, à vida eterna. E poucos são os que conseguem passar por ela. Passemos a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Escreveu o apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Título, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo.
Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. E poucos são os que conseguem passar por ela. Poucos em relação àqueles que preferem deixar-se levar com a cegueira espiritual absoluta e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Nada impuro, como dissemos, ou imperfeito, pode entrar no reino de Deus. E não um justo sequer, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 16. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides, serpentes venenosas, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Este é o caminho da humanidade. Por isso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso, concebeu um plano de salvação desde os tempos da eternidade, para pagar nosso impagável débito diante da sua justiça, para os descendentes de Adão e Eva, registrou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, o Pai enviou seu Filho unigênito, o único justo, quem veio em carne, o que existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem qualquer mácula. Jesus, mesmo sendo 100% homem, pois foi gerado da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. A lei de Deus estabelece a pena de morte espiritual, ou seja, a separação eterna da sua glória para o pecador não lavado no sangue de seu Filho unigênito, quem nos substituiu no madeiro, quitando o nosso impagável débito, porque ao único e verdadeiro Deus, o único que é eterno, ofendemos. E somente o sangue imaculado, do único justo, poderia pagar o débito impagável por qualquer outro ser humano. Porém, somente aqueles que nele creem, como único e suficiente Salvador, recebem a quitação do seu débito perante a justiça divina. E disse Jesus em João capítulo 6, versículo 37, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa nossa breve passagem, conforme falamos, por este mundo é a antessala da eternidade, de paz ou sofrimento. Não podemos esquecer isso, porque está escrito em Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Se você ouviu até aqui, é porque tem ouvidos para ouvir e, portanto, não poderia resistir ao chamado de Deus. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.